Olá, o quadro É Legal Saber do Ministério Público de Rondônia traz nessa entrevista o tema saúde mental, em alusão ao Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. E a gente convidou a psicóloga aqui do MP, a Juliane Andrade Maciel, para debater esse tema tão atual, né, Juliane, tão importante. Obrigada pela sua participação. Maríndia, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto, como você disse, muito importante e extremamente necessário. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a depressão é o mal do século XXI. É realmente uma das maiores dores mentais? É. Eu até costumo dizer que a depressão e a ansiedade, elas fazem uma competição, mas ao mesmo tempo elas caminham de mãos dadas. Então não tem uma que se sobressai em relação à outra, sob o meu ponto de vista, né, sobre a minha prática clínica, minha, minha prática profissional me permite dizer isso, que é meio a meio, mas nós temos aí pelo menos 5 transtornos mentais que aparecem muito. Eu até acrescento um, né? Nós temos a própria depressão, ansiedade, transtorno do pânico, o transtorno afetivo bipolar, né? Conhecido como bipolaridade, a esquizofrenia. E agora, nesse período que a gente está, acredito eu, pós-pandemia, o transtorno de estresse pós-traumático também. Mas voltado para a questão da prevenção ao suicídio, é mais a questão do transtorno de depressão. Como é que a gente diferencia a depressão de dias de tristeza, de angústia? Quando é uma depressão? A depressão ela é caracterizada por um contexto. Ela é multifatorial. A tristeza, uma tristeza intensa, uma tristeza profunda, ela é passageira. Por mais profunda que seja, você consegue nomear essa tristeza. Você consegue saber por que você está se sentindo triste. Você tem um motivo para isso. Agora, quais são os sinais? Quando que a família percebe que a gente ouve muita informação, muita notícia de adolescente depressivo, que inclusive comete suicídio. Quais são os sinais que pai, mãe, responsável, enfim, amigos devem se ligar? Mudança brusca no comportamento, isolamento. Antes ele era sociável, comunicativo, ele começa a se isolar mais, a ficar mais introspectivo, falar menos com as pessoas. Então, tanto é que a gente fala que um grande fator protetivo são são os vínculos familiares, os vínculos de amizade. Então, assim, quanto mais amigos nós temos, mais a gente tem vida. Que medidas eu posso tomar diante de uma situação dessa, de uma pessoa querida, de um familiar, enfim? Qual é o caminho? Primeira coisa é oferecer ajuda. É você perceber essa mudança, perceber que está mais entristecido, está mais introspectivo mesmo, mais calado, tem algum discurso de morte, de viver não vale a pena, de autodepreciação, porque a pessoa que está numa crise depressiva, ela não consegue enxergar o próprio valor. Muitas vezes é incapaz de pedir ajuda diretamente, ela não consegue, muitas vezes não enxerga que está adoecida também. Doutor, agora me passe algumas dicas para a pessoa tentar viver um pouquinho melhor, para a gente encerrar nossa entrevista. Algumas, né, assim, que possa ajudar. Primeira coisa, cuidado com a saúde física, cuidar da saúde física. Eu acho que 10, entre 10 médicos, não vou falar nem só os psiquiatras, que são os profissionais, né, específicos da saúde mental na área médica, mas os cardiologistas, os clínicos gerais, todos estão, assim, é unânime a prática da atividade física. Porque o exercício físico, ele libera no organismo os hormônios considerados hormônios da felicidade, do bem-estar. Se reconhecer como humano, ter autocompaixão, ter gratidão pela vida que você tem, pelas coisas que te acontecem ao longo do dia, conseguir sentir isso, enxergar isso. Alimentação é essencial, se hidratar,
manter vínculos positivos, bons relacionamentos interpessoais. Meditar, a gente precisa ativar essa área do cérebro que a meditação ativa, que gera o bem-estar. Escolha um esporte para chamar de seu, escolha uma prática de bem-estar para chamar de sua, atividades prazerosas, coisas, lazer, precisa, é necessário, porque a vida moderna, né? A vida moderna faz a gente correr o tempo todo, cronometrar o dia. Olhe para você com mais amor. Entenda que não precisa estar tudo bem o tempo todo, que existem dias ruins, mas existem dias bons. Acho que o grande segredo é esse. Okay. Agradeço imensamente a tua participação aqui com a gente e o É Legal Saber de hoje fica por aqui. Pode deixar seu recadinho e até o próximo.